Fala pessoal, começa agora mais um episódio do Lado B Europeu aqui no Futebol na Veia, onde você se informa sobre as principais notícias da semana relacionadas às ligas exóticas presentes no velho continente. Mas antes de começar, eu queria te apresentar, ou se você já conhece, te relembrar do nosso site www.futebolnaveia.com.br, onde você encontra absolutamente tudo de futebol nacional e internacional. Sem mais delongas, começamos no programa com o futebol grego, apresentado por Vitor Eduardo, futebol escocês com Igor Ciconello, futebol sueco com Leandro Silva e futebol austríaco com Caio César. Fala galera ligada no Lado B Europeu, como é que vocês estão? Vamos agora para mais um boletim semanal do futebol grego. Começamos destacando o PAOK, que se garantiu na segunda colocação e conquistou a vaga para os playoffs da próxima Champions. Na última quarta-feira, o time de Salônica empatou em 0-0 no confronto direto contra o AEK Atenas, válida pela penúltima rodada da liga, o que deixou o clube a um empate de garantir a vaga para a maior competição continental da Europa. Neste domingo, a equipe comandada por Abel Ferreira empatou em casa e sem gols o clássico local com o Aires, enquanto o AEK Atenas acabou derrotado pelo campeão Olympiacos pelo placar de 3-0 e terminou o campeonato na terceira colocação, garantindo vaga para os playoffs da Europa League. Por falar no campeão grego da temporada, após a vitória na última rodada da Superliga grega, o técnico Pedro Martins revelou ter ficado orgulhoso com a campanha do time na competição e ainda mirou o título da Taça da Grécia. O Olympiacos terminou o campeonato nacional com 91 pontos e apenas uma derrota nos 36 jogos disputados, sendo que a equipe permaneceu invicta por quase um ano e meio, num total de 43 partidas. Agora, o time do Pireu quer fazer a dobradinha dos títulos nacionais e conquistar também a Copa, cujo clube está na final contra o AEK Atenas. O jogo será no próximo domingo, dia 26 de julho. Além disso, a equipe também está nas oitavas de final da Europa League, onde irá disputar a partida de volta contra o Wolverhampton no próximo dia 6 de agosto na Inglaterra. Vale relembrar que no primeiro jogo do duelo as equipes empataram em 1-1 na Grécia. Apesar da dura missão, o treinador enalteceu o grupo recordando da fase anterior do torneio, quando eliminou o Arsenal em Londres. Para fechar, vamos com notícias do mercado da bola. O Panathinaikos negocia com o meia-atacante Antônio Xavier do Tondela de Portugal. Com o vínculo contratual perto de ser encerrado com os portugueses, o jogador de 28 anos pode estar próximo de seu primeiro clube estrangeiro na carreira. Canhoto e atuando de preferência pelo lado direito do campo, Xavier vê a transferência para o futebol grego uma boa oportunidade, além de no clube ser companheiro do compatriota João Nunes e do argentino Insua, que até pouco tempo atrás jogava no Sporting. E é isso, ficamos por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do futebol grego para o Lado B Europeu de hoje. Se cuidem e até a próxima semana. Fala, nossos queridos amigos, e vamos com as principais notícias do futebol escocês. Os Celtic Rangers estrearam no Veolia Trophy, um torneio amistoso na França para a pré-temporada. Enquanto o Celtic empatou com o Nice, os Rangers venceram o Lyon. Bons testes para o início da temporada. Fechando o Veolia Trophy, o Celtic foi derrotado pelo Lyon em seu segundo teste na França, antes de voltar a Glasgow. Enfrentará ainda o PSG nesta terça-feira em Paris, com transmissão do Esporte Interativo, do TNT e do YouTube. O início do jogo está para 14 horas. E também os Rangers deixaram a França com 100% de aproveitamento e voltaram com o Veolia Trophy na bagagem no torneio amistoso, já que o Celtic e Lyon já se enfrentaram e não tem mais chances de serem campeões. E a data de início da Copa da Liga 2020-2021 foi oficializada hoje. Ela começará no dia 6/10 e será disputada no mesmo formato das temporadas anteriores. A final está marcada para o dia 28/2 no Havren Park, como de costume. E eu sou Igor Ciconello e falo para o Lado B Europeu. Uma ótima semana a todos. Olá, galerinha do Lado B Europeu, tudo bem com vocês? O boletim sueco desta semana vem com os destaques do campeonato sueco, então vamos lá. O líder Norrköping perdeu uma grande oportunidade em se isolar na liderança, com a derrota fora de casa para a sensação Sirius por 4-2. O tradicional Malmö venceu na rodada e sobe na tabela, após a vitória por 2-1 sobre o Kalmar.
e ocupa temporariamente a segunda colocação com 16 pontos, 4 pontos atrás do líder Norrköping. E para fechar, o futebol sueco vive ansiosamente pela espera da final da Copa da Suécia entre Gothenburg e Malmö, duelo que preenche as manchetes locais e promete parar o país no dia 30 de julho, quando será realizada essa finalíssima. Esse foi o Boletim Semanal Sueco. Eu sou Leandro Silva, para o Lado B Europeu. Agora, com as notícias do Campeonato Austríaco, foi definido o último integrante que irá participar da UEFA Europa League. Após vencer o primeiro jogo da final por 3-2, o Hartberg segurou a segunda partida contra o Alça Viena, resultando em um empate sem gols. Assim, o Hartberg se junta com o Wolfsberger e Lask na disputa da competição europeia. No entanto, apenas o Wolfsberger está classificado diretamente para a fase de grupo do torneio, visto que a equipe terminou na terceira posição. Dessa forma, chegamos ao término da Bundesliga Austríaca 2019-2020, temporada na qual as jovens promessas foram destaques em suas respectivas equipes. Desse modo, é inevitável os torcedores suspeitarem de uma possível transferência dos atletas para os gigantes europeus. Entre eles, podemos citar o atacante Weissmann, artilheiro da competição pelo Wolfsberger com 30 gols, assim como o Hwang Hee-chang do Salzburg, que muito provavelmente não irá continuar na equipe, e que eu já disse aqui anteriormente que ele pode ser transferido para a equipe parceira do Salzburg, o Leipzig. Para concluir, ainda não há uma data para o início da temporada 2020-2021. A expectativa é que o retorno ocorra em setembro, assim como a maioria das ligas europeias. Porém, não há nada concreto. Eu sou Caio César do Lado B Europeu e essas notícias do Campeonato Austríaco dessa semana. Até a próxima! Bom, relembrando então nossa primeira rodada de notícias, temos o Olympiacos e o PAOK que foram classificados para os playoffs da próxima Champions, o Celtic, time escocês que jogou contra o PSG nessa terça-feira, dia 21 de julho, perdeu por 4-0 com gols de Mbappé, Neymar, Herrera e Sarabia. Lá na Suécia, o Malmö vai se encostando com 4 pontos de distância do líder, o Norrköping, e por fim o Hartberg se garante como o último integrante participante da Liga Europa. Continuando com o nosso giro de notícias, seguimos para o futebol suíço com Gabriel Ricardo, futebol dinamarquês com Léo Lopes, futebol norueguês com Ian Felipe e fechando com o futebol polonês com Alexandre Vieira. Fala pessoal do podcast Lado B Europeu, tudo bom com vocês? Novamente eu, Gabriel Ricardo, para mais um giro de notícias do futebol suíço, vamos lá? E a Superliga está pegando fogo, minha gente. O Young Boys voltou depois de muitas rodadas à liderança e de forma magistral. Os Youngs venceram fora de casa o Zurique pelo placar de 5-0. Assim, o clube dormiu de sábado para domingo na liderança e esperar o resultado do jogo entre o TAM, que está brigando pelo rebaixamento, e o vice-líder St. Gallen. E no resultado improvável, o TAM venceu os Gallens por 2-1, para a alegria de todos os torcedores do Young Boys, que enfim recuperou a liderança, faltando apenas 4 rodadas para o fim do campeonato. O Basel, com poucas chances de ser campeão, devido ao empate com o Servette por 2-2, já se prepara para o jogo de volta das oitavas da Europa League contra o Frankfurt. No primeiro jogo, o time da Basileia goleou fora de casa por 3-0 o time alemão e está com um pé nas quartas de finais. O segundo jogo será disputado dia 6 de agosto no estádio St. Jakob Park, a casa do Basel. Essas foram as principais notícias do futebol suíço. Até semana que vem. A 34ª rodada do campeonato dinamarquês se iniciou no dia 17/7. O Midtjylland, já campeão, enfrentou o Nordjylland e venceu por 6-3. E ainda pelo hexagonal final da disputa pelo título, o Copenhagen recebeu o Aarhus em casa e acabou perdendo por 4-2.
O Aalborg visitou o Brøndby e acabou vencendo por 1-0. Já pelos playoffs por uma vaga na Liga Europa, o Odense se classificou após vencer o jogo de volta por 2-0 contra o Randers. O Odense havia perdido a primeira partida por 2-1, mas com o placar de 2-0 no jogo de volta, se classificou para as semifinais. E agora enfrenta o Horsens em jogos de ida e volta. E para finalizar, com os resultados dessa rodada, a classificação do hexagonal final do torneio fica desta maneira: o Midtjylland já campeão na primeira colocação e o Aarhus assumindo a segunda colocação no lugar do Copenhagen, que cai para o terceiro lugar. O Brøndby é o quarto colocado, Aalborg quinto e Nordjylland o sexto colocado. Eu sou o Leonardo Lopes e essas foram as últimas informações do campeonato dinamarquês que você acompanhou aqui no podcast do Futebol na Veia do lado B europeu. Alô, ouvintes! Nesse final de semana ocorreu a 9ª rodada do campeonato norueguês, a Eliteserien, e os resultados foram: Kristiansund empatou em 0-0 com o Vålerenga, Rosenborg bateu por 2-1 o Sandefjord, o Sarpsborg 08 ganhou de 2-0 do Odd, fora de casa o Molde bateu o Strømsgodset por 4-0, também fora de casa o Stabæk bateu por 3-1 o Alesund. O outro empate da rodada se deu por Brann 1, Start também 1. Assim, a classificação do campeonato norueguês está: na primeira colocação está o Bodø Glimt com 27 pontos, invicto, 9 jogos, 9 vitórias. Em segunda colocação está o Molde com 25 pontos e na terceira o Vålerenga com 16. Já na parte de baixo da competição, o Sandefjord está na 14ª colocação com 7 pontos. Em 15º, o Start com 5 e na lanterninha o Alesund com somente 3. Eu sou o Ian Felipe e falo para o lado B europeu. Olá, galera do lado B europeu. Vamos para mais um giro nas notícias da semana do futebol polonês. A gente começa o giro de hoje falando sobre a Liga Ekstraklasa, que chegou ao fim essa semana e teve suas posições definidas. O grande campeão foi o Legia Varsóvia, em segundo ficou o Lech Poznan, e em terceiro, com a última vaga para a disputa da Liga Europa, ficou o Piast Gliwice. Na parte de baixo da tabela, os já rebaixados Arkadynia e LKS Lodz ganharam mais um companheiro, o Korona Kielce. Na próxima temporada, os três irão disputar a Primeira Liga. Com o fim da liga, veio a premiação de melhor jogador. O escolhido foi Jorge Félix, meia do Piast Gliwice. A votação aconteceu entre os 16 capitães da liga. Além do meia vencedor, estavam na disputa Demagogia Antolícia e Christian Guikaer, que foi o artilheiro da competição com 22 gols marcados. Falando do artilheiro, ele está de saída do Lech Poznan. Especulações diziam que o atleta estaria indo para o Legia Varsóvia, porém a informação foi desmentida pelo próprio jogador, que deve jogar na Liga Russa na próxima temporada. Guikaer vai embora do Lech como o melhor estrangeiro, marcando 65 gols em 119 partidas pelo clube. Para vestir a camisa 9 deixada por Guikaer, o Lech contratou o atacante sueco Mikael Ishak. É isso, essas foram as notícias da semana da Liga Polonesa. Meu nome é Alexandre Vieira, para o podcast Lado B Europeu. É isso aí, galera. Muito obrigada a todos os nossos repórteres pelas notícias. Fechando o episódio de hoje, se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Se estiver conectado pelo Anchor ou Spotify, já segue a gente aí. Aproveita e segue o @futebolnaveia.br no Instagram e também estamos no Facebook. E não se esqueça de entrar no nosso site www.futebolnaveia.com.br. E terminamos mais um Lado B europeu. Sou a Giovana Monteiro, me despeço de vocês e até semana que vem.